Então vamos ao início do programa de hoje. O Sem Censura está ao vivo. Para você que acompanha o nosso programa todas as tardes, já sabe que na próxima sexta-feira nós estaremos sorteando este livro, que é a edição especial de aniversário pelos 30 anos do programa de rádio Balanço do Rock. Para você que participa desde segunda-feira, o seu nomezinho já vai estar na urna para o sorteio da próxima sexta-feira. E é muito fácil de participar. Boa tarde, Rayana. Muito boa tarde, Vanessa. Uma ótima tarde a todos. É muito fácil, é só interagir com a gente aqui através das redes sociais do programa, mencionando o @semcensurapa no Twitter ou enviando a sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp. Anote aí, 988957957. Então acompanhe comigo esta história. Durante o dia, a criança corre e pula sem nenhuma dificuldade e, inclusive, reclama quando é hora de pedir para parar a brincadeira. Mas à noite, surge uma dor intensa e inexplicável, a ponto de levar a criança ao choro. Já na manhã seguinte, está tudo bem, como se nada tivesse acontecido. Estes sinais podem ser atribuídos a uma situação mais comum do que parece, a dor do crescimento. E quem vai explicar melhor sobre o assunto é o mestre em ortopedia e traumatologia, chefe do grupo ortopédico pediátrico da Santa Casa de São Paulo, Dr. Miguel Acari. Dr. Miguel, seja bem-vindo ao programa. O senhor que fala diretamente de São Paulo conosco, explique para nós o que é a dor do crescimento. Olá, Vanessa. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Essa queixa que foi descrita por você é muito comum e ela acomete uma determinada faixa etária, né? Normalmente ela tem o seu ápice entre os 3 e os 7, 8 anos de idade. E o nome dito dor do crescimento é o nome que a gente pode falar entre aspas, porque a criança não é que ela cresce e vai doer. Provavelmente, essa atribuição dessa dor, ela se deve a um excesso de atividades. 99% das vezes, a dor é só nos membros inferiores. Isso significa o quê? Porque só a perna cresce, o braço não cresce. Então, provavelmente isso se deve a um excesso de esforço, excesso mecânico, e que se traduz à noite por uma fadiga muscular e uma dor muito intensa, que parece até uma cãibra, uma dor óssea, né? Existem várias possíveis etiologias sobre isso, mas a mais aceita hoje é que é uma alteração biomecânica de uma fase da vida dessas crianças, e é muito intensa e é muito preocupante. Agora, muita atenção, isso é importante aos pais. A dor dita do crescimento, que é essa que foi explicada pela Vanessa, ela tem algumas características que são muito pontuais. Primeiro, ela passa rápido. Isto é, a criança chora, o pai faz uma massagem, dá um analgésico, faz uma compressa quente e depois de 20 minutos ela já dorme e descansa. Ela não é uma dor que perdura, isto é, pela manhã a criança está totalmente normal. Outro ponto importante para estar atentos, ela não acontece no mesmo lugar. Às vezes é numa perna, às vezes é na outra perna, às vezes são nas duas pernas simultâneas. Nunca, sempre no mesmo ponto. Quando isso acontece, é sinal de alerta. E outra coisa importante para os pais observarem, não fica vermelho, não fica inchado, não fica roxo. Então, é uma dor meio inespecífica para a criança. Então, esses pontos são importantes, porque como é uma afecção que nós não temos nenhum sinal clínico e nenhum exame radiográfico que demonstre isso, a gente tem que descartar doenças outras que podem dar dor nas pernas. Isso é muito importante. A dor do crescimento ela é passageira, geralmente ela é no final da tarde à noite, a criança está normal e ela alterna as pernas ou pega as duas. São pontos muito importantes para os pais. Normalmente, ela começa a aparecer a partir de quantos anos? Olha, o ápice de aparecimento é em torno dos 3 anos, mas nós já vimos crianças com 2 anos que reclamam. Geralmente são crianças muito ativas, né?
mas geralmente 3, 4 anos, 5 anos de idade é o pico de incidência. E o período de incidência dela? 1 ano, meses, 3 anos? Olha, isso é muito variável. Alguns trabalhos falam que normalmente quando começam os sintomas, em torno de 1 ano, 1 ano e meio, perdura e depois some. Mas na nossa prática clínica, nós temos várias crianças que mantêm essa dor por um tempo maior, mas descrito que ela perdure durante um ano até 1 ano e meio. Aí a minha pergunta é, doutor Miguel, ela é uma dor de origem óssea, neural ou muscular? Então, essa dúvida que é difícil de nós elucidarmos, né? A característica da dor, ela parece uma dor muscular. Só que quem já foi atleta ou já foi corredor e sabe quando você corre além do seu limite, você tem uma dor que parece que é uma dor óssea, que os corredores chamam de canelite, que é na inserção do músculo no osso. Por isso que traduz uma impressão que é uma dor mais profunda. Mas toda a musculatura ela está originária no osso, então é uma dor na inserção do músculo com o osso. Então dá uma impressão que é mais profundo. Mas como forma clássica parece que é uma dor muscular. Perfeito. Existe um horário de frequência do aparecimento da dor do crescimento? Geralmente as crianças reclamam no final da tarde, quando dão aquela relaxada, ou no início do sono. A criança pega no sono, depois de algum tempo ela acorda chorando de dor. Sempre nesse momento. É muito, muito raro ter fora desses horários, tá? Se a dor aparecer pela manhã, sinal de alerta, não deve ser a dor do crescimento. Perfeito. É comum a história de dores de crescimento também em outras pessoas da família? Existe uma característica que a gente atribui que seja uma característica estrutural da estrutura muscular e ligamentar. Então, quando nós nos deparamos com uma criança com dor do crescimento na prática clínica, geralmente um dos pais lembra que já teve, tá? Não significa uma transmissão hereditária, mas geralmente naquela família alguém já teve. Isso deve ter uma relação com a estrutura ligamentar, a estrutura muscular, enfim, toda uma característica mecânica que está influenciando nisso. Mas sim, os pais, algumas vezes, eles tiveram também dor do crescimento. Existe alguma explicação específica para o aparecimento da dor do crescimento? Existem várias teorias. Tem teorias mecânicas, tem trabalhos que tentaram fechar com um monte de outras situações, sabe? Mas a teoria hoje mais aceita, que é uma teoria mecânica, isto é, isso é muito comum que nós vemos, veja, isso é muito frequente. Alterações mecânicas de pisada, geralmente pisadas muito pronadas, que é o comum e o preponderante nessa faixa etária, isso sobrecarrega um pouco a musculatura interna da perna. Isso pode predispor um pouco a essas dores. Tanto é que muitas dessas crianças que têm dores muito frequentes, quando nós fazemos uma adaptação de palmilhas para corrigir essa pisada, muitas delas melhoram. Então, isso mostra que essa teoria mecânica é muito forte. Eu falo muitas, mas não são todas que melhoram. Algumas, mesmo corrigindo, persistem a dor. Mas também a gente não sabe qual o tipo de atividade que ela exerce. Por exemplo, não adianta passar palmilha se a criança faz balé, ela não usa palmilha no balé. Sabe, em judô também não vai usar palmilha, não pode fazer de tênis. Então depende um pouco da característica do esporte, do exercício que essa criança faz. Mas, de uma forma global, eu faço muito isso no consultório. Quando eu imagino que a alteração da pisada é muito forte, eu prescrevo palmilhas de compensação e muitas delas melhoram muito essa dor. Entre os sintomas da dor do crescimento, doutor Miguel, ela pode vir acompanhada de febre, emagrecimento, manchas nas pernas, inchaços ou até limitação ao caminhar? Nada. Vanessa, se tiver qualquer sinal clínico, sintoma, não é dor do crescimento. Dor do crescimento não dá febre, dor do crescimento não fica vermelho, não fica inchado, não altera hemograma. A criança, ela acorda de manhã normal.
Se você tem qualquer sinal clínico ou de marca na pele, você tem que estar muito atento, ir ao médico, porque não é dor do crescimento. Perfeito. Temos participação do público telespectador. Vamos lá, Rayana. Vamos lá começar hoje com a participação da Cláudia Silva. Ela gostaria de saber como essa dor, se essa doença é progressiva, como do tipo de doenças como a distrofia. Não, não tem nada a ver com a distrofia, mas veja, eu nem quis comentar em problemas mais sérios, como a distrofia muscular. A distrofia muscular ela é uma doença rara e muito séria, porque a criança vai perdendo a força nessa situação. E a dor do crescimento não tem nenhuma relação com distrofia muscular, são coisas totalmente diferentes, nada de relação, e a criança não perde força, ela fica normal pela manhã. Perfeito. Mais participação. Participação do Fabrício Amador, do bairro de Fátima. Qual a idade ideal para a introdução à prática esportiva para crianças? Boa pergunta. Depende do esporte, depende do que você busca no seu filho, tá? Vou fazer um apanhado geral sobre isso, tá? Atividades aquáticas, natação, bem, isso é uma obrigação, isso não é um esporte. A criança precisa saber sair da água, porque nós estamos falando de evitar série de acidentes. Então, as atividades aquáticas você pode colocar em qualquer idade, geralmente após 1 ano de idade, você já pode ir treinando a criança para estar na piscina. Agora, falando em atividade física, numa faixa etária menor, em torno dos 3 anos, essas crianças, elas não têm capacidade de trabalhar em equipe, então esportes individualizados para ela ganhar coordenação, ganhar equilíbrio, ganhar um pouco de disciplina são muito bem indicados, tipo balé para ganhar equilíbrio, atividade tipo de circo, de ginástica olímpica. Após os 3 anos, você já pode trabalhar com isso. Veja, nós não estamos falando de atletas, estamos falando do esporte promovendo a saúde e tentando aprimorar algum tipo de atividade na criança. Já aos 7 anos de idade, as crianças já têm um pouco mais de capacidade de trabalhar em equipe. Então, se você quiser colocar no futebol, já nessa idade, eles começam a entender o que é trabalhar em equipe, tá? Então, cada esporte no seu momento, e você precisa buscar o que você quer. Se você tem uma criança que é um pouco, tem medo de subir nas coisas, é um pouco desajeitada, você põe numa ginástica olímpica ou num circo, ela começa a trabalhar esse tipo de limitação que ela tem, e você busca com isso o esporte para melhorar o que você quer na criança, mas está liberada para fazer o que ela gosta. Veja, nós não estamos falando de esporte competitivo. Se falar de competição, muda toda a nossa história. Mais participação. Participação da Maria Souza. Ela diz: a partir de quantos anos essa dor aparece? Quem sente mais, meninos ou meninas? Bom. Existe uma variedade nos trabalhos. Alguns falam em meninas, outros falam em meninos. Na realidade, ela acomete os dois sexos indeterminadamente, não tem uma variação muito grande. E geralmente ela começa a surgir após ou em torno dos 3 anos de idade. Ainda há pouco houve uma pergunta de um telespectador, se eu não me engano foi o Fabrício, que perguntou sobre a prática de esporte, qual seria a idade ideal para o início. E aí eu lhe pergunto, durante a fase em que a criança sente a dor do crescimento, a prática de esporte, ela pode atenuar esta dor? Não, existe até uma relação do excesso de atividade física causando um pouco essa dor do crescimento. Porque não significa só esporte. A criança, ela pula e corre o dia inteiro. Isso, por si só, já é uma sobrecarga muscular. E como nessa idade as crianças geralmente não fazem atividades de membro superior, é tudo corrida, pular, brincar, é tudo membro inferior que são solicitados, então a sobrecarga é geralmente nessa região. Agora, o excesso de atividade, sim, ele pode dar dor nas pernas. Eu falo sempre dor do crescimento, mas é um nome que é um pouco questionável se existe realmente ou se nós deveríamos dar um outro nome.
sabe? E que existem outros nomes, mas popularmente a dor do crescimento, ela pode piorar sim com excesso de atividade. O senhor falava ainda há pouco sobre as medidas que podem ser para o tratamento da dor do crescimento, na verdade, para atenuar a dor sentida pela criança. Nós estamos na Amazônia, doutor Miguel, então aqui é muito fácil a gente se utilizar das nossas tradicionais medicinas alternativas, a nossa Amazônia curativa. A gente tem aqui a nossa andiroba, o nosso sebo de Holanda, a nossa arnica, que vira e mexe a gente vai, faz a nossa gororoba e passa, lambreca a perna das nossas crianças. Essas atividades de massagem, né, do carinho, do afeto, ajudam a atenuar esta dor? Ajuda muito. Ajuda muito essas medicações tópicas, desde que não cria alergia na criança, sabe? Elas são muito úteis. A gente orienta os pais a fazer massagem, pôr uma compressa morna, isso tudo relaxa e melhora sim. Se não estiver dando certo, você parte para algum tipo de analgesia oral, mas normalmente as massagens resolvem quase todos os casos. Mais perguntas. Vamos lá agora com a pergunta do professor Mauro Rocha, de Ananindeua. Essa dor do crescimento pode se dar em membros variados do corpo? Geralmente, elas são nos membros inferiores, e nos membros inferiores, a maioria delas é abaixo do joelho, na perna, na panturrilha, até o tornozelo. Em algumas crianças existem referências de dor nas coxas, mas não é comum e é muito raro a referência de dor nos membros superiores. Mais pergunta. Pergunta da Cláudia Silva. Pessoas que têm nanismo têm dor de crescimento, já que essa dor do crescimento ocorre na faixa etária muito nova? Muito boa. Que tem nanismo. Nanismo. Olha, a dor do crescimento, eu falo sempre que o nome é um nome um pouco ingrato, porque ela não acontece porque a criança está crescendo. E se você imaginar o nanismo, teoricamente, uma situação que o crescimento é mais lentificado, você imaginaria, então eu não vou ter dor no crescimento. Mas não é isso. A dor do crescimento não é pelo fato de estar crescendo. Tanto é que se você imaginar qual é o período que nós mais crescemos, não é nessa faixa etária. Nós crescemos geralmente nos primeiros meses de vida, que a gente duplica o peso e o tamanho nos primeiros meses de vida. Então, o nome dor do crescimento, que dá uma ideia que crescer dói, não é um nome muito bem encaixado nessa ficção, mas é um nome popularizado. Agora, o nanismo pode se sobrecarregar, ainda mais que o nanismo ele tem uma hiperfrouxidão ligamentar, ele pode ter dores musculares sim, e dores muito parecidas. O senhor falava ainda há pouco sobre alguns sintomas que não são inerentes à questão da dor do crescimento. Entre eles, inchaço, limitação do caminhar, febre, manchas pelo corpo. A partir do momento que um pai ou uma mãe identificar isso no seu filho, qual deve ser o caminho a ser procurado, doutor? Eu acho que tem que procurar um médico, porque muitas vezes, por isso que é interessante esse tipo de programa, porque muitas vezes a pessoa ouve falar, ou um dos filhos já teve algo parecido, e ele atribui, não, é a mesma coisa. É importante a gente deixar sempre atento que a dor do crescimento, ela não deixa nenhuma marca no corpo, e ela não perdura, não é uma dor que fica persistindo. Se tiver qualquer sinal desse tipo, tem que ir ao médico procurar fazer uma avaliação, porque deve ser outra coisa. Quais exames de imagem podem identificar algo mais complexo? Bem, quando a gente começa a falar em algo, em situações complexas, os pais começam a ficar desesperados, né? Mas existem várias lesões ósseas, inclusive lesões tumorais, que dão dor óssea. E só que essas dores não são intermitentes, elas são persistentes, né? Existem processos infecciosos, existem processos reumáticos que acomete criança, existem uma série de doenças que pode dar dor nas pernas, doenças até mais sérias ainda, como leucoses, mas são coisas raras. Só que não são coisas que a dor vem, faz uma massagem, passa, no dia seguinte está normal. Geralmente essas dores relacionadas a esse tipo de situação
mais séria, elas são um pouco mais persistentes e você precisa estar atento a isso. A dor do crescimento, ela pode ser confundida com artrite idiopática juvenil? Então, o diagnóstico diferencial, só que a artrite, ela dói a articulação e geralmente fica um pouco inchado. Então, por isso que eu falei que a dor do crescimento não causa inchaço. E a dor do crescimento, ela é mais referida na musculatura, no meio da canela, na panturrilha. As artrites, elas são mais localizadas nas juntas. Existe alguma relação entre temperatura e clima para a dor do crescimento? Porque eu lhe faço uma pergunta. Nós vivemos numa região quente e úmida. Nós temos 2 estações do ano muito bem definidas. O verão, onde chove todo dia, e o inverno, que chove o dia inteiro, doutor Miguel. E aí nós temos a influência da umidade. Realmente é muito úmida a nossa região. Isso sofre algum tipo de relação na dor do crescimento? Olha, não li nenhum trabalho sobre isso. Eu conheço bem Belém, já fui várias vezes para Belém, e eu conheço como a gente marca os programas depois da chuva. Então, eu não vi nenhum trabalho tentando correlacionar a isso. E não é o comum, porque nós temos trabalhos de vários lugares do mundo, e lugares outros que são mais frios, outros mais quentes, mas ninguém tenta focar com uma relação com o clima. Não li nada a respeito disso. E nunca, conversando com os colegas de Belém, de Manaus, que eu conheço vários, nós não vemos nenhuma referência maior ou menor em relação a essa apresentação nessa região. Perfeito. Doutor Miguel Arcari, quero agradecer demais a sua disponibilidade de agenda para estar conosco aqui no Sem Censura Pará. Foi bem esclarecedora a sua entrevista. Muito obrigado, Vanessa. Muito obrigado a toda a equipe. Um grande abraço a todos. Vamos então a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais Sem Censura Pará para você. Até já.